CPI da pedofilia da Câmara Federal volta ao Amazonas motivada por novas denúncias. Na Assembleia Legislativa do Estado, os membros da CPI realizaram audiência pública para discutir ações de combate aos crimes de exploração sexual contra crianças e adolescentes. E ainda, mesa diretora da Assembleia decide encaminhar o pedido de instalação da CPI da pedofilia à Procuradoria da Casa. Ministério Público do Amazonas acata pedido de intervenção feito por 4 deputados estaduais ao município de Coari. Parlamentares questionam a falta de políticas públicas de prevenção a fenômenos naturais como a enchente. Tribunal de Justiça do Amazonas nega recurso ao governo do estado e vai contra o aumento do número de desembargadores. Representante da Amazonas Energia garante ao Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico que não haverá apagão no estado. A Assembleia cede mais de 700 vagas de estacionamento para atender demanda durante a Copa do Mundo. Os espaços são para deficientes, idosos e obesos. E CPI da telefonia firma acordo com operadoras, exigindo mais investimentos no setor em todo o Amazonas. Os principais fatos da semana no Parlamento Estadual, agora no Alean Notícias. CPI da pedofilia da Câmara dos Deputados volta ao Amazonas. A comissão realizou tomada de depoimentos no município de Coari e uma audiência pública na Assembleia Legislativa do Estado. De acordo com a presidente da CPI, deputada federal Érica Cocai, o município coariense se encontra em um estado de terror e que agora é necessário a imediata intervenção no local. É a terceira vez que a Comissão Parlamentar de Inquérito de Combate à Pedofilia da Câmara dos Deputados vai ao município de Coari. Pessoas que fizeram denúncias contra o prefeito Adail Pinheiro sofreram atentados recentemente. Essas vítimas foram ouvidas pelos membros da CPI. Além disso, foram tomados depoimentos de 6 testemunhas, sendo 3 homens e 3 mulheres. Dentre elas estão 2 conselheiras tutelares. De acordo com o deputado Luiz Castro, que esteve no local junto com a comitiva, um dos depoentes foi ameaçado no caminho. Apesar do prefeito estar preso, as pessoas ligadas a ele estão no poder e estão ameaçando. Uma das pessoas que veio para cá, que eu não posso revelar o nome, no trajeto para cá foi ameaçada. Uma secla, uma pessoa da administração, da prefeitura, abriu a janela do seu carro vermelho e fez o gesto para a pessoa de tiro, ameaçando aqui no caminho para o depoimento da CPI. Ou seja, nós temos, na verdade, uma situação completamente anômala. Para a presidente da CPI, deputada pelo PT do Distrito Federal, Érica Cocai, disse que essa situação demonstra que Coari vive um estado de terror e torna necessária a imediata intervenção no município. Existe um clima de terror no município de Coari. Um clima de terror que faz com que nós estejamos apresentando a necessidade da intervenção no município. Porque a prisão do prefeito ela foi insuficiente para que nós pudéssemos assegurar um processo judicial sem esse tipo de pressão de coação. Ainda de acordo com a parlamentar, o caso de Coari é um dos mais graves em todo o país. De todas as diligências que esta CPI já fez, diria que nenhuma delas trouxe a gravidade do caso de Coari. Eu diria que com todo o processo de discussão, com toda a publicização do caso de Coari, com a prisão do prefeito e de assessores diretos, o esquema em Coari continua com a utilização da máquina pública contra o Estado Democrático de Direito e contra as pessoas. Já à noite, a CPI esteve na sede da Assembleia Legislativa para a realização de uma audiência pública, onde foram discutidas com diversas entidades formas de fortalecer o combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. Diversas entidades aqui presentes que vão relatar a sua visão dos problemas, das situações e elas vão incorporar isso ao relatório. É um momento de interação de entidades que defendem crianças, adolescentes e parlamentares que apoiam essa causa com as 2 deputadas federais. Durante o encontro, a deputada Érica Cocai manifestou apoio à instalação da CPI da pedofilia na Assembleia Legislativa do Amazonas. Eu penso que as investigações que uma CPI aqui no estado do Amazonas possam desenvolver são absolutamente fundamentais para alimentar os trabalhos da CPI do Congresso Nacional. São investigações diferentes que têm a sua autonomia, não são condicionadas uma à outra, mas elas podem se complementar.
clara. Nós temos vários casos de exploração sexual que já originaram operações da própria polícia aqui no estado do Amazonas. Então é muito importante que nós tenhamos um instrumento na Assembleia Estadual para desenvolver essas investigações no estado do Amazonas, que obviamente dialogará com os trabalhos da CPI. A relatora da CPI, deputada federal pelo PROS do Rio de Janeiro, Lilian Sá, anunciou a data da entrega do relatório final. Eu acredito que só em setembro, porque não vai dar tempo da gente escolher os depoimentos, porque tem carnaval, tem a Páscoa, tem muitos feriados e vai atrapalhar todo o trabalho da CPI, porque nós precisamos votar e precisamos ter quórum na Câmara de Deputados para poder aprovar o nosso relatório final. A CPI esteve em reunião nesta sexta-feira no Tribunal de Justiça do Amazonas e no Ministério Público do Estado. E a coleta de depoimentos continua sendo realizada pelos membros da comissão. Desta vez, testemunhas arroladas na CPI e pessoas envolvidas na Operação Estocolmo estão sendo ouvidas. A repórter Priscila Sena tem os detalhes. A CPI da pedofilia da Câmara ouviu na sede da Assembleia os depoimentos das testemunhas envolvidas na Operação Estocolmo da Polícia Civil Amazonense, que desde novembro de 2012 investiga uma rede de exploração sexual de crianças e adolescentes no estado. Um esquema de segurança foi montado pela Polícia Militar e Federal no Poder Legislativo. Funcionários foram dispensados e a imprensa ficou em sala reservada. Tudo para preservar a identidade das testemunhas arroladas no processo. Priscila Sena, para o Alean Notícias. As informações completas sobre os novos depoimentos colhidos pela CPI da pedofilia nesta sexta-feira você acompanha nos nossos telejornais na próxima segunda-feira. E ainda falando de CPI, a mesa diretora da Assembleia decidiu encaminhar à Procuradoria da Casa o pedido de instalação da CPI da pedofilia no Amazonas. O objetivo, segundo o presidente Josué Neto, é evitar que a comissão seja instalada com algum vício de tramitação, já que existem outros mecanismos de investigação em andamento. Após o recolhimento da assinatura de 22 parlamentares, o pedido de criação da CPI deverá ser encaminhado à Procuradoria da Casa. A discussão foi trazida à tribuna pelo líder do governo, Sinésio Campos. Primeiro eu assinei, sou a favor da CPI, mas que corra todo o rito normal, legal, porque caso contrário é uma CPI que nasce com problemas legais que pode se dar no desdobramento de qualquer ato junto à Justiça. O autor da CPI, Luiz Castro, argumentou que é essencial que a CPI seja realizada no Estado, em parceria com a que está sendo realizada na Câmara Federal. Nós estivemos esses anos todos colaborando com a CPI do Senado, depois com a CPI Federal, com o Ministério Público. Nós entendemos que esta casa não pode ficar adiando. Castro trouxe ainda denúncias de que testemunhas da CPI estão sendo coagidas no município de Coari. As vítimas, testemunhas, estão sendo ameaçadas. A segunda casa que sofreu atentado a tiros ontem à noite, desde a prisão do senhor Adail. Ameaças escritas, ameaças terríveis contra as famílias, ameaças que estão intimidando e criando um clima de opressão, de terror no município de Coari. O presidente da sessão, deputado Belarmino Lins, acatou o pedido do deputado pelo Partido dos Trabalhadores, Sinésio Campos, e encaminhou o documento para análise pela Procuradoria da Casa. Acolho a propositura do eminente deputado Sinésio Campos em despachar a matéria, em remeter a matéria à douta Procuradoria Geral da Assembleia, para que, de maneira independente, mas, sobretudo, no princípio da legalidade, possa manifestar preliminarmente um parecer consubstanciado em orientar a presidência e a mesa diretora dos trabalhos da Assembleia no sentido da adoção dessa medida que já alcança parte dos requisitos para a sua criação, para a sua instalação. O presidente da Casa, deputado Josué Neto, afirmou que é essencial o parecer da Procuradoria para a instauração da CPI. Eu acho que é uma medida sensata, justamente para que esta instalação não inicie com algum vício de trâmite. A Procuradoria dessa Casa ela não é maior do que o Colegiado de Deputados, mas o Colegiado de Deputados tem que ter o cuidado de ouvir uma orientação técnico-jurídica. O pedido da CPI contra os crimes de pedofilia no Amazonas foi oficializado no dia 11 de fevereiro.
E o Ministério Público do Amazonas acatou o pedido de intervenção do município de Coari, feito por 4 deputados da Assembleia Legislativa. O Procurador-Geral do Estado, Francisco Cruz, encaminhou a solicitação ao Tribunal de Justiça do Amazonas. Nesta quinta-feira, dia 20, o Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público, Francisco Cruz, ajuizou no Tribunal de Justiça do Amazonas o pedido de intervenção no município de Coari. O MPE acatou o pedido de 4 deputados estaduais e, segundo o documento impetrado no TJ, a Prefeitura de Coari está em desacordo com o artigo 132 do Estatuto da Criança e do Adolescente, ao criar 2 conselhos tutelares e empossar 10 conselheiros sem votação popular. O pedido de intervenção no município de Coari foi apresentado no Ministério Público do Estado pelos deputados Luiz Castro, do PPS, e José Ricardo, do PT, no dia 21 de janeiro. Os deputados Marcelo Ramos, do PSB, e Chico Preto, do PMN, também assinaram o documento e, na ocasião, foram representados por assessores jurídicos, conforme mostrou os telejornais da TV Aleão. O Ministério Público, a ser suscitado por essa representação, possa dar encaminhamento para um pedido de intervenção no município de Coari, afastando o prefeito, tomando medidas necessárias em função da situação insustentável que nós temos nesse município, de falta de moralidade, de quebra de princípios que atentam à dignidade humana, aos direitos humanos, a perseguições, pedofilia, a exploração sexual de criança, todo um quadro que exige uma intervenção do Estado para dar um basta a essa situação desumana, de injustiça, de perseguições. O pedido dos parlamentares foi recebido pelo procurador José Roque Nunes. Agora nós iremos processar internamente dentro do Ministério Público, já um grupo de trabalho olhando toda a situação de Coari e esperamos num curto espaço de tempo, em 2, 3 dias, já temos uma resposta. Insisto, esses casos de intervenção no município são casos muito específicos, cuja a Constituição traz um rol taxativo. É importante que todas as ações judiciais que tramitam nas varas da Justiça Estadual, no Tribunal de Justiça e no Tribunal Superior Eleitoral, tenham respostas efetivas e que a sociedade tenha certeza de que o julgamento foi feito de forma correta. O documento apresentado pelos deputados apontava denúncias de que os serviços oferecidos pelo Conselho Tutelar, pelo Centro de Referência de Assistência Social e pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social de Coari são precários. O Ministério Público do Estado chegou a fazer a recomendação ao prefeito municipal para que restaurasse os pagamentos dos conselheiros tutelares regularmente eleitos e exonerasse aqueles nomeados sem prévia eleição. O pedido que nós estamos fazendo ao Ministério Público, ele se sustenta de razoabilidade, ele é razoável, necessário para que seja confirmado agora pelo Tribunal de Justiça, a fim de que o governador do Estado, uma vez decretado pela Justiça, nomeie um interventor para a cidade de Coari, a fim de que esse interventor devolva ao município a normalidade das suas atividades, do ponto de vista da prestação de serviço da Prefeitura para com a sua população e também do ponto de vista da pacificação das relações. Nós tínhamos convicção de que esse era o melhor caminho, o município viu uma instabilidade institucional, claramente a ofensas a princípios básicos do Estado de Direito e assim entendeu o Ministério Público também. Agora eu espero que o Tribunal confirme a decisão do Ministério Público e que, ato contínuo, o governador decrete a intervenção no município. Segundo a Constituição Federal, a intervenção do Estado no município pode ser feita em caso de descumprimento de lei, de ordem ou decisão judicial e ainda para assegurar a observância dos princípios constitucionais. O prefeito de Coari, Adail Pinheiro, está preso desde o último dia 7 de fevereiro, acusado de chefiar uma rede de exploração sexual de crianças e adolescentes. E a Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga a telefonia no Estado firmou na manhã desta quinta-feira um acordo com as operadoras exigindo a melhoria dos serviços prestados à população. O termo de ajustamento de conduta vai obrigar as empresas a aumentarem os investimentos no setor. O documento é resultado das investigações realizadas pela CPI e que constatou a ausência do serviço principalmente nos municípios do interior do Amazonas. Representantes das empresas de telecomunicação que atuam no Estado, Ministério Público e membros da CPI da Telefonia estiveram no plenário Rui Araújo para assinar o termo de ajustamento de conduta que propõe um aumento nos investimentos na área de telefonia por parte das empresas, com o objetivo de melhorar o serviço prestado à população. O documento é resultado das investigações realizadas pela Comissão Parlamentar de Inquérito, que analisa a situação da telefonia no Estado e que constatou que problemas como a ausência de sinal telefônico são uma realidade em todo o Amazonas.
Para o presidente da CPI, deputado Marcos Rota, a assinatura do TAC é um avanço e uma demonstração de que a comissão está chegando a resultados práticos. Depois de meses de trabalho, de ações, de viagens, de oitivas, de pesquisas, de consultas, nós estamos celebrando um termo de ajustamento de conduta. Essa foi a forma que nós encontramos, depois de percorrer vários outros caminhos, para tentar fazer com que as empresas possam enxergar que nós temos muitos problemas no estado do Amazonas e que esses problemas precisam ser sanados ou, no mínimo, minimizados. O TAC, ele cria uma série de critérios, uma série de regras e de obrigações a curto, médio e longo prazo. Do ponto de vista das relações de consumo, eu destaco o esforço do deputado Marco Rota de estabelecer uma série de regras que melhorarão o atendimento da população em relação a reclamações de telefonia. A realização de mutirões nos bairros e de mutirões no interior do estado, a criação de um 0800 vinculados à Comissão de Defesa do Consumidor. Do ponto de vista técnico, eu destacaria algumas coisas que eu julgo mais importantes. A primeira delas é o compromisso das empresas, algumas com prazo mais curto, outras com prazo mais alongados, de trocar a interligação das antenas do sistema de rádio por cabos de fibra ótica. O comprometimento das empresas de rebaixar o sinal de internet nos locais onde passa os cabos de fibra, nos municípios onde passa cabo de fibra ótica. Então é um ajuste entre fortalecimento do consumidor nas relações de consumo e a intervenções técnicas que melhorem a qualidade do serviço da população. Com a assinatura do compromisso, as operadoras deverão apresentar nos próximos dias um plano de investimentos para o Amazonas. Segundo o representante do Sindicato das Telefônicas, essa é uma oportunidade para melhorar a qualidade do sinal oferecido aos moradores da região. Esse trabalho da CPI ele foi importante na medida em que ele conseguiu mapear algumas carências e apontar algumas soluções. Nós compreendemos que essas medidas que estão assinadas são importantes para beneficiar tanto na melhoria da qualidade do serviço, quanto também na melhoria da qualidade da informação entre as empresas e o consumidor, e acreditamos que isso vai trazer um avanço. Uma outra proposta apresentada pela Comissão Parlamentar de Inquérito é a criação de uma subcomissão permanente vinculada à Comissão de Defesa do Consumidor da ALEAN para fiscalizar a telefonia móvel, fixa e o serviço de internet. Para o deputado Adilto Afonso, um dos relatores da CPI, este mecanismo é fundamental para dar efetividade ao TAC firmado. Eu acho que a comissão vai ser importante, essa subcomissão que será criada no âmbito, ao encerrar a CPI, será criada essa comissão de acompanhamento e que essa comissão vai passar aos deputados, seja ele membro ou não, as informações que a gente quer. Olha, vamos chamar da operadora de novo. Olha, o que vocês assinaram no TAC, vocês estão tendo oportunidade, nós não ajudamos, mas não tem sendo cumprido. Então eles não vão ter mais desculpa de dizer que lá no município Itacoatiara tem 10 antenas, quando teria que ter 50, porque lá a secretaria não fez. Então a gente vai ajudar também dessa forma. E através dessa comissão a gente constatou que é necessário ter uma subcomissão dentro da Comissão do Consumidor para acompanhar o que nós assinamos hoje, porque nós assinamos os deputados, assinaram as operadoras e precisam de que tenham esse acompanhamento. Mesmo reconhecendo a assinatura do termo de ajustamento de conduta como um avanço, o deputado Sidney Leite afirmou que pedirá o indiciamento das operadoras no relatório apresentado pelo parlamentar junto à CPI. Sidney Leite mostra preocupação em especial com os habitantes de comunidades distantes dos grandes centros urbanos, que muitas vezes se tornam incomunicáveis. Eu, particularmente, no meu relatório, defendo que as empresas e, inclusive, a Anatel sejam indiciados. Por quê? Porque há uma boa vontade nesse termo de ajustamento de conduta, mas eu defendo que as empresas haja suspensão de venda de novas linhas e de transmissão de dados, porque senão não há uma solução clara à vista. Esse comprometimento de investimento, isso é feito também com a Anatel, mas o que a gente vê é que o serviço vem piorando, seja da telefonia fixa, seja da telefonia móvel. Então eu acredito que há que ter uma decisão mais dura. Por quê? Porque todas as justificativas que as operadoras estão utilizando não correspondem à realidade. Com a assinatura do TAC, a Comissão Parlamentar de Inquérito entra na fase final dos trabalhos. O relatório conclusivo da CPI está em fase de elaboração. A previsão é de que o documento seja apresentado em plenário até o dia 18 de março, quando será votado pelo Poder Legislativo. E depois de assinar o acordo, os membros da CPI da telefonia, representantes das operadoras e órgãos públicos participaram de uma reunião na tentativa de minimizar a morosidade na liberação de licenças
para a instalação das antenas do serviço de telefonia e internet na região. Ainda durante o período de oitivas da CPI da telefonia da Assembleia Legislativa, um dos principais entraves identificados foi a dificuldade na expedição da licença ambiental para a instalação de antenas das operadoras. Estima-se que existem aproximadamente 450 torres instaladas em Manaus de forma irregular. Por isso, visando encontrar opções para diminuir a burocracia na aquisição do documento, a Comissão Parlamentar de Inquérito realizou nesta quinta-feira uma reunião com diversos órgãos envolvidos nesse processo. A alegação das operadoras é de que a demora na instalação das antenas se deve a essa burocracia. Então, penso que seja também uma contribuição da CPI tentar minimizar esse espaçamento de tempo para que a gente possa, então, ou ter uma documentação única, ou possa ter a centralização destas ações para a liberação das antenas. De acordo com o major do Corpo de Bombeiros, por parte da instituição, é exigido o cumprimento de normas de segurança contra incêndios. As empresas elas só têm que atender a Lei 2812, que trata da segurança contra incêndio, de trabalhos em alturas para instalação de antenas. Isso aí, sem dúvida nenhuma, pode ser feito muito rapidamente. A nossa maior preocupação como órgão de segurança, sem dúvida nenhuma, é que o processo seja feito o mais rápido possível para atender a população e não deixar a população refém de um serviço que hoje não está atendendo às demandas da cidade de Manaus. Para o vice-presidente da OAB Amazonas, um serviço de telecomunicação de qualidade contribuiria para a população ter mais acesso à justiça. É uma questão que não passa apenas pelo simples trabalho do advogado, mas do direito do cidadão de acesso à justiça, né? Se esse processo vai ser totalmente eletrônico, todo o acesso a ele vai ser feito pela via internet. Como que ele vai acessar o seu processo? O advogado do interior vai conseguir peticionar? Se ele não tem internet, essa falta de internet é algo que é uma realidade que é de conhecimento de todos no nosso estado. Os trabalhos da CPI da telefonia devem encerrar até o dia 17 de março. O MPE acatou a ação civil pública impetrada pelo promotor de justiça de Envira, que pede o bloqueio de bens do prefeito do município e de vários empresários. Segundo o órgão, eles estariam envolvidos em um suposto esquema de desvio de dinheiro público. O deputado Luiz Castro comentou o caso. A Promotoria de Justiça do município de Envira, distante 1.208 quilômetros da capital, ingressou com a ação de improbidade administrativa acumulada com ressarcimento ao erário, pedindo o bloqueio de bens do atual prefeito de Envira e de todos os empresários supostamente envolvidos no esquema de desvio de dinheiro ocorrido na gestão 2005-2008, do prefeito Ivon Rates da Silva. O deputado Luiz Castro levou o assunto ao plenário Rui Araújo. O parlamentar lembrou que, de acordo com o Ministério Público, nos autos do inquérito civil instaurado, fica evidenciado que houve um planejamento para desviar dinheiro público por meio de processos licitatórios simulados. Nas notas apresentadas pela Prefeitura, constam erros de português, além de falsos endereços registrados, o que denota a falsificação dos documentos por parte do Executivo. Na opinião do deputado Luiz Castro, o processo precisa andar com celeridade como forma de responder ao clamor da população do município por justiça. Não posso deixar de repercutir, até porque as pessoas que trabalham, que atuam no município de Envira e que não aceitam a corrupção, elas estão cobrando este posicionamento. Nós esperamos que a justiça seja rigorosa, o senhor Ivon vai ter o direito de defesa. No entanto, as notas fiscais foram mesmo fraudadas, conforme comprovou o Ministério Público. É muito triste, porque nós esperamos que os recursos públicos sejam aplicados em políticas públicas e não desviados dessa forma. Na ação, o promotor de justiça ainda pediu o afastamento do prefeito, mas o pedido foi negado. A ação civil pública de improbidade administrativa pode ser acessada no site do MPE. O deputado Luiz Castro já foi prefeito de Envira por 2 mandatos. Mais uma cheia de grandes proporções no Amazonas. Há riscos de inundação em 7 municípios e pelo menos 4 já estão em situação de emergência. Apesar do fenômeno natural ser característico no estado, parlamentares questionam a ausência de políticas públicas de prevenção. Período de chuvas no Amazonas é sinal de cheia no rio e alerta das autoridades para inundações que podem causar prejuízos a inúmeras famílias do interior do estado. Só em 2013, mais de 30 municípios tiveram situação de emergência decretada. Este ano, de acordo com informações da Defesa Civil, os municípios de Guajará, Ipixuna, Envira e Boca do Acre
foram afetados com a cheia e estão em situação de emergência. Já as cidades de Humaitá, Itacoatiara, Borba, Manicoré, Novo Aripuanã, Nova Olinda do Norte e Altazes correm risco de inundação. A Defesa Civil já está prestando atendimento à população atingida nestas áreas. O assunto repercutiu na Assembleia Legislativa e parlamentares destacaram a necessidade de mais políticas públicas para atuar na prevenção do fenômeno natural. O sistema de defesa civil ele teve uma certa evolução, mas nós já podíamos ter um monitoramento muito melhor do que existe hoje no Estado. Hoje os mecanismos são muito mais tecnológicos, modernos do que no passado. Você pode monitorar a cheia do rio de maneira bem clara e se preparar para as consequências que elas vão trazer nos anos em que o rio encher mais, que é o caso deste ano. Nós temos, portanto, tecnologias disponíveis via satélite. O sistema de prevenção de cheias, de prevenção de acidentes provocados por fenômenos da natureza, no Amazonas ainda é muito precário. A nossa missão é estar atento a essa possibilidade de calamidade. E eu, como presidente da Comissão de Assuntos Municipais, quero ser o arauto da prevenção. Quero dar este grito de alerta para evitar surpresas desagradáveis. Lábrea e Humaitá já estão em situação de alerta. A Defesa Civil orienta que as pessoas que moram em áreas ribeirinhas procurem o poder público municipal para que possam ser removidas para locais seguros. Para evitar a derrubada dos vetos da presidente Dilma Rousseff ao projeto de lei que regulamenta a criação de novos municípios, o líder do PT no Senado, Humberto Costa, disse que vai apresentar uma alternativa. A proposta flexibiliza as regras nas regiões Norte e Nordeste, mas dificulta o desmembramento no Sul e no Sudeste. O deputado Tony Medeiros também destacou este assunto em plenário. A mensagem de veto presidencial foi publicada no Diário Oficial da União em novembro do ano passado. A presidente Dilma Rousseff alegou que a criação de novos municípios resultaria em um aumento de despesas que, na visão do governo, não seria acompanhado por um crescimento de receitas equivalente. Na Assembleia Legislativa do Amazonas, o deputado Tony Medeiros havia encampado a ideia e chegou a percorrer diversas comunidades com potencial para a emancipação. Na opinião do parlamentar, com a criação de novos municípios, localidades remotas do interior do estado teriam a possibilidade de se desenvolver economicamente. Agora, após o veto presidencial e a repercussão negativa nas assembleias estaduais, o líder do PT no Senado, Humberto Costa, afirmou que irá apresentar uma proposta alternativa que possa agregar interesses, tanto do governo federal quanto dos parlamentares. Tony Medeiros destacou que ocorreu em Brasília manifestação cobrando uma maior atuação da Câmara em prol da causa. É um clamor nacional. O próprio PT... ele já anuncia a nível nacional uma proposta alternativa para disciplinar a criação de novos municípios. E a justificativa da presidente Dilma quanto ao veto seria por causa dos impactos negativos na economia. Já o IPEA, que é o Instituto, com a aprovação da lei, pelo menos 363 novos municípios podem ser criados no Brasil. E, é claro, geraria uma redistribuição do FPM. O PMDB se manifesta totalmente a favor da derrubada do veto. Parte do PT também tem o mesmo consenso. Quando o projeto foi aprovado em outubro, pelo menos 188 distritos já estavam em condições, na ocasião, de entrar com processos de emancipação e transformação em município. A estimativa, com base em pedidos encaminhados às assembleias legislativas, é que outros 200 municípios poderão ser criados com a nova lei. Dentre as localidades com potencial de emancipação no Amazonas estão as comunidades de Novo Remanso, em Itacoatiara, Baubina, em Presidente Figueiredo, Vila Amazônia, no município de Parintins, e Cacaupireira, em Iranduba. E o presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, deputado Josué Neto, anunciou em plenário que fará uma série de indicações ao Executivo Estadual e Federal em prol do município de Apuí. A cidade corre o risco de sofrer racionamento de energia elétrica pela falta de combustível utilizado nos geradores da região. De acordo com Josué Neto, a falta de infraestrutura na principal via de acesso ao município está causando os problemas que podem refletir na economia local.
Na opinião do deputado Josué Neto, presidente da casa, quem mora em Apuí vive atualmente um pesadelo. É que uma das principais vias de acesso ao município, a BR-230, na altura do quilômetro 70, encontra-se com uma grande erosão, deixando a cidade isolada, já que o aeroporto está interditado desde a segunda quinzena de janeiro. O resultado é que Apuí corre risco de racionamento de energia elétrica pela falta de combustível utilizado nos geradores da região, que não consegue chegar ao destino final. Ainda como consequência, a escoação da produção agrícola ficará comprometida, prejudicando a economia do município. Por final, de acordo com Josué Neto, a segurança pública está instável desde a morte de 3 civis em área indígena na BR-319. O parlamentar afirmou que fará indicações aos órgãos responsáveis para que hajam com celeridade na resolução dos problemas enfrentados pelo município. Diante desses fatos, manifesto a minha preocupação e manifesto a vontade de informar aos senhores e senhoras deputados e deputadas que temos que ter esperança a partir destas contestações, que se viabilize as providências necessárias para que o município de Apuí volte às manchetes da imprensa de forma positiva pelo potencial daquela região e pelo trabalho dos seus moradores. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, Departamento de Controle do Tráfego Aéreo, Secretaria de Segurança Pública e Polícia Federal são alguns dos órgãos que deverão ser notificados. E veja no próximo bloco. STF decide por unanimidade manter incentivos fiscais à Zona Franca de Manaus e na Assembleia Legislativa, deputados atribuem a vitória ao trabalho desenvolvido pela bancada amazonense em Brasília. Em casa, no carro ou no trabalho, você também pode acompanhar as atividades da Assembleia Legislativa através da Rádio Alean. Sintonize na FM 106,9 e não deixe de saber sobre projetos de lei, agendas e outros assuntos da Casa Legislativa Amazonense. Assembleia Legislativa do Amazonas, cuidando da nossa gente. O Supremo Tribunal Federal decidiu nesta quarta-feira por manter os incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus. A decisão dos ministros foi unânime durante o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade que tramitava na Corte há 24 anos. Na Assembleia Legislativa, os deputados atribuíram a vitória ao trabalho desenvolvido pela bancada amazonense em Brasília. A deliberação foi de forma unânime na mais alta Corte da Justiça brasileira. O STF reconheceu a inconstitucionalidade contra a decisão do Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS, que retirou do modelo Zona Franca de Manaus, em 1990, o direito de receber alguns produtos industrializados e semi-elaborados com incentivos do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS. A ministra relatora da ação, Carmen Lúcia, entendeu que não há contradição entre o que diz a lei e o que traz a Constituição da República. Se esta norma, que tem caráter temporário, permitiu a recepção de todo o elenco pré-constitucional de incentivos à Zona Franca de Manaus, ainda que diferenciados ou incompatíveis para alguns com o sistema constitucional do ICMS instituído a partir de 1988, aspas, em cujo bojo se insere a ilimitada e privativa competência das unidades federativas, mediante convênio, para dispor sobre isenção do novo tributo, assim como sobre incentivos fiscais a ele relativos, conforme então asseverou o ministro Sepúlveda Pertence. Essa decisão do Supremo Tribunal Federal deixa claro também que o Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS, não pode mais legislar de nenhuma forma sobre a isenção ou revogação de ICMS relacionadas às atividades da Zona Franca de Manaus. Agora, os parlamentares do Estado devem buscar no Poder Legislativo Federal a prorrogação do modelo por mais 50 anos. Portanto, os efeitos sobre a vida
desse modelo são efeitos relevantes, importantes, que dão segurança jurídica para o modelo, mas que precisam vir acompanhado de duas outras medidas. A primeira, a urgente e necessária prorrogação da lei da Zona Franca de Manaus, da regra da Zona Franca de Manaus, visto que já entramos no último decênio de autorização constitucional para o modelo. E a segunda, um esforço do governo do Estado do Amazonas, do empresariado, da Assembleia, no sentido de preparar o Estado do Amazonas para competir em condições de igualdade num mundo globalizado, ainda que com redução dos incentivos fiscais aqui praticados. Na Assembleia, parlamentares destacaram o resultado da decisão do Supremo. Para os deputados Abdala Frache e Marco Antônio Chico Preto, isso não só significa vitória para o Amazonas, como também a confirmação dos benefícios tributários previstos na Constituição há mais de 20 anos. Na realidade, a vitória de ontem veio corroborar o que todos nós já sabíamos, desde a Constituição de 88, as prerrogativas diferenciadas que a Zona Franca de Manaus tem e que nós conseguimos, através do relator Bernardo Cabral, na época, colocar isso no texto constitucional. E ontem o Supremo Tribunal Federal reconheceu a vitória do Amazonas, né, SADIM, que é da década de 90, portanto há 20 anos atrás, mas é importante porque isso garante cada vez mais a segurança jurídica de todos os investimentos industriais que porventura queiram se instalar na Zona Franca de Manaus. A decisão de ontem do Supremo Tribunal Federal, pela intensidade dessa vitória, que foi uma vitória unânime, todos os ministros reconheceram as garantias constitucionais do modelo Zona Franca, que isso pode trazer bons fluidos, podem trazer bons ventos sejam soprados para essa votação que poderá acontecer, segundo estamos dizendo, na próxima semana. Então, existem batalhas a serem vencidas e, mesmo que essas batalhas sejam vencidas, a maior batalha de todas é que nós saibamos aproveitar os próximos, possivelmente 50 anos dessa prorrogação e verdadeiramente consigamos consolidar outros caminhos de desenvolvimento para o Amazonas. A prorrogação do modelo está na pauta de prioridades na Câmara dos Deputados para ser votada ainda neste mês. O Tribunal de Justiça do Amazonas nega recurso ao governo do estado e vai contra o aumento do número de desembargadores publicado em dezembro de 2013. O presidente da Casa, deputado Josué Neto, disse que a decisão do TJM deve ser respeitada e que os poderes são independentes. O Tribunal de Justiça do Amazonas negou o agravo de instrumento ajuizado pela Procuradoria do Estado do Amazonas, que pedia a nulidade da liminar que suspendeu os efeitos da Lei Complementar 14 de 2013, aprovada pela ALEAN no fim do ano passado, que aumentava o número de desembargadores de 19 para 26. Na ação direta de constitucionalidade já há um posicionamento majoritário, 10 desembargadores já votaram pela inconstitucionalidade, no entanto, o desembargador-presidente Ari Moutinho pediu vistas do processo. Eu imagino que o mais breve possível esse processo volte e a inconstitucionalidade da lei que aumentou o número de desembargadores seja confirmada. Marcelo Ramos ressaltou ainda que a lei aprovada na ALEAN não previa condições para o repasse e que a verba encaminhada ao TJ deveria servir para aumentar a estrutura da Justiça de primeiro grau. A Assembleia Legislativa decidiu por uma alteração na Lei de Diretriz Orçamentária, passando 12 milhões de reais do seu orçamento para o orçamento do Tribunal de Justiça. E nós, eu, deputado Luiz Castro e deputado Zé Ricardo, entendemos que esses 12 milhões serão otimizados se aplicados para a contratação de juízes de primeiro grau e para fortalecimento da estrutura do primeiro grau da Justiça, em especial no interior do Estado. Luiz Castro, deputado estadual pelo PPS, apoiou o parlamentar e também cobrou a estruturação da primeira instância. A própria desembargadora Carla Reis coloca com muita propriedade as dificuldades maiores, a morosidade, a demora de decidir os processos está na primeira instância. Faltam juízes, faltam servidores na capital e no interior. Juizados especiais que são criados para ritos sumários e sumaríssimos demoram 2, 3, 4 anos para uma causa ficar definida. Não todos os juizados, mas alguns. Portanto, o colapso está na primeira instância e não na segunda. O que ela mesma colocou, precisamos trabalhar mais na segunda. Eu não seria contrário à ampliação de 2 ou 3 vagas de desembargador, mas essa ampliação de 8 vagas é um exagero, claro. Nós precisamos concentrar os recursos que a Assembleia abriu mão para o Judiciário para atender bem o cidadão.
Posicionamento este que foi ratificado pelo petista José Ricardo e pelo deputado pelo PROS, Sidney Leite. O próprio judiciário, através de vários desembargadores, eles já se manifestaram contrário ao aumento de desembargadores por entenderem que o recurso adicional que foi para o Poder Judiciário devesse primeiro ser utilizado para ampliar toda a base de atenção da Justiça. É o caso das comarcas que não têm juiz, portanto fazer concurso, de equipar com estrutura física e de pessoas, fazendo concurso para mais funcionários, que esse é o maior gargalo. É aí que há a maior concentração de processos por juiz para serem julgados. Esse é o foco maior. Portanto, aumentar desembargadores talvez seja uma terceira etapa, seria a última etapa. E isso é a defesa da metade, né, do Poder Judiciário, porque é pelo que a gente já viu. Esse é o anseio da população, né? Se nós tivéssemos a presença de juízes, de promotores, com certeza a situação não estaria do jeito que está. E aí você tem várias falas de desembargadores, como, por exemplo, desembargadores que já se manifestaram a sua preocupação, inclusive, de acontecer algum acidente em shopping, porque os juízes do interior ficam muito em Manaus. Você vê a fala de desembargadores que os processos não andam por ausência de juízes. E qual é a nossa preocupação? Nossa preocupação é que todas as vezes que o Poder Judiciário procurou esta casa para que eu pudesse aumentar a sua situação orçamentária, a Assembleia não titubeou em ajudar, seja no momento em que foi afirmado que iam se fechar mais de 30 comarcas no interior do Estado, seja no momento que precisava isso estruturar. E a gente não consegue ver o resultado disso na prática. Josué Neto, presidente da ALEAN, reforçou o posicionamento democrático da Casa em discutir o tema e falou também do compromisso assumido pelo presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Ari Moutinho, que justificava a necessidade do repasse. Do repasse de 12 milhões. Então, vamos lá aos três principais objetivos, três principais necessidades do Tribunal de Justiça naquela época. Fora de ordem, não segue a ordem de prioridade. O aumento do número de desembargadores, aquilo ali foi feito de forma aberta, ele falou para todos os deputados que estavam na reunião. A realização de um novo concurso de juiz, que, pelo que eu sei, já houve, e ainda a melhora das estruturas das comarcas no interior. Então, naquela reunião, foi explicado pelo desembargador presidente, doutor Ari Moutinho, quais eram as necessidades do repasse. Eu não estou dizendo aqui que o repasse deve voltar para casa. Um outro processo de ação direta de inconstitucionalidade que foi interposto pelos oposicionistas Marcelo Ramos, Luiz Castro e José Ricardo em novembro do ano passado, que contesta a regularidade da tramitação da lei, não foi julgada, por conta da ausência do presidente do tribunal, Ari Moutinho. O Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico da região metropolitana de Manaus realiza a primeira reunião do ano para discutir os avanços e os desafios do sistema no Amazonas. O representante da concessionária Amazonas Energia descartou a possibilidade de um apagão no estado. A possível crise no setor energético do Brasil voltou a ser discutida no cenário político atual. No início deste mês, o ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, disse que o país possui risco zero em falha do sistema elétrico no Brasil. No Amazonas, membros do Comitê de Monitoramento que discute o assunto na região se reuniram para expor as questões energéticas do estado. De acordo com o representante da concessionária Amazonas Energia, o estado está seguro quanto a um provável blackout. Manaus já é autossuficiente desde 2010 para cá, não temos problema com suprimento de energia elétrica, tá? Então, o apagão, o risco de apagão ou a redução da oferta de energia para o resto do Brasil não atinge Manaus. Miquiles disse ainda que a concessionária vem investindo o valor de 3,5 bilhões de reais para o fortalecimento de energia, tanto na capital quanto no interior do estado. O certo é que a empresa vem desde 2009 implementando esse investimento aqui na capital amazonense, também na região metropolitana, estendendo também para o interior, com reforço de geração, com ampliação do programa Luz para Todos, com ampliação de rede urbana nas sedes municipais. Então, hoje a empresa está no momento, assim, no ápice do investimento, já em fase de conclusão. Além do avanço do sistema para o Amazonas, na reunião também foi debatida a suspensão dos principais programas e planos que a concessionária deveria iniciar o ano em execução.
mas devido aos atrasos dos repasses do governo federal, os projetos foram frustrados, conforme relatou o deputado Marcelo Ramos. A empresa Eletrobras fechou o ano de 2013 apresentando um plano bastante ousado de investimentos para 2014. No entanto, os acontecimentos do início do ano de 2014 transformaram esse belo plano em frustração, ou pelo menos em risco de frustração, na medida em que a empresa suspendeu as obras do programa Luz para Todos, suspendeu a expansão da usina de Mauá, atrasou o pagamento de muitos fornecedores, tudo isso por conta do atraso dos repasses do governo federal da parcela das contas CCC. E deixar claro para a empresa que nós não aceitaremos o comprometimento dos investimentos previstos para 2014, posto que o comprometimento desses investimentos significa a precarização da qualidade do serviço oferecido à população, que já não é muito boa. Diante dos questionamentos, os representantes da concessionária disseram que a empresa já iniciou o cronograma dos projetos para 2014 com uma automação do sistema no Amazonas. A partir do centro de operação, que tem uma inteligência do sistema elétrico, tem diagnóstico das causas, nível de abrangência de possíveis desligamentos e necessidade de manutenção, a Eletrobras tem focado as ações de manutenção, começando pelos alimentadores que tiveram maiores reincidências e que a gente entende como de cargos prioritários. O deputado Luiz Castro, que participou da reunião, cobrou a implementação do programa Luz para Todos do governo federal em todas as comunidades do interior do estado. No Amazonas nós temos mais de 4.000 comunidades que ainda não têm energia elétrica. São comunidades pequenas, isoladas, mas são as comunidades que mais necessitam do apoio das políticas públicas, sejam federais, estaduais ou municipais. Essa foi a primeira reunião do ano do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico da região metropolitana de Manaus na Assembleia Legislativa. E o deputado Chico Preto voltou a criticar o reajuste de mais de 5% na tarifa de água em Manaus, aprovado pela Procuradoria-Geral da Prefeitura no início de fevereiro. O parlamentar também falou sobre a cobrança da taxa de esgoto. O líder do PMN na Assembleia Legislativa, deputado Chico Preto, iniciou o pronunciamento afirmando que a aprovação do aumento na tarifa de água em Manaus demonstra a fragilidade dos gestores da cidade. Segundo o parlamentar, o atual contrato entre a empresa Manaus Ambiental e a Prefeitura precisa ser revisado. Todos nós sabemos que existe cobrança sem ter serviço de esgoto, todos nós sabemos que o contrato não é vinculado à eficiência, todos nós sabemos que o contrato carece de ajustes à luz da Lei Nacional de Saneamento Básico e nada disso acontece. Então, eu devo reconhecer, para minha tristeza e para a tristeza de muitos, que a empresa Manaus Ambiental ela é hábil, forte, contundente nos seus argumentos e consegue, ano após ano, gestão após gestão, amordaçar e algemar no sentido de garantir que nada aconteça nos ajustes, que falei, com os ajustes que são necessários a isso, as providências, as correções que precisam ser feitas nesse contrato. De acordo com Chico Preto, há falhas no contrato com a concessionária, como a ilegalidade da cobrança da tarifa de esgoto, onde não há rede de esgoto e que não vincula o reajuste ao cumprimento de metas. O deputado disse ainda que a tarifa cobrada no estado é a mais cara na região norte. Essa tarifa é no norte talvez a tarifa mais cara. Outras cidades, outros estados têm tarifas bem menores, veja, com condições geográficas, econômicas, muito parecidas com a cidade de Manaus. A Rondônia, aqui ao lado, Pará, aqui ao lado, tem, no caso da tarifa de esgoto, uma tarifa de esgoto, aqui Rondônia, se não me engano, é de 40%, Pará 60% e Manaus é 100%, R$1 de água, R$1 de esgoto. Isso tudo precisa ser discutido com muita contundência, mas com muita responsabilidade. O deputado pelo PPS, Luiz Castro, afirmou que uma audiência com o prefeito de Manaus pode ser agendada para discutir o assunto. Eu acho que nós não podemos, e concordo com o deputado Chico Preto, aceitar uma tarifa de esgoto plena sem que tenhamos a discussão da tarifa social e da questão do ciclo completo do beneficiamento, ou seja, do saneamento, da limpeza dos dejetos. Nós precisamos ter esse todo. E é esse diálogo que nós vamos procurar com o prefeito Arthur e tenho certeza que ele está aberto a esse diálogo e que nós vamos chegar a um bom entendimento. O reajuste da tarifa de água, aprovado pela Procuradoria-Geral da Prefeitura de Manaus, foi de 5,52%.
Duas das principais estradas do Amazonas foram o foco dos discursos de parlamentares da Assembleia Legislativa na última quarta-feira. O deputado Orlando Cidade afirmou que as questões ambientais são um dos principais entraves que impedem a conclusão das obras na BR-319. Já o deputado Francisco Souza levou ao plenário a situação da BR-317. Durante pronunciamento no plenário da Assembleia Legislativa, o deputado pelo PTN, Orlando Cidade, questionou a demora na conclusão das obras da BR-319. O parlamentar enfatizou a vontade política por parte do governo federal em relação à disponibilização de recursos para as obras. No entanto, as questões ambientais são um dos entraves que impede a continuidade do trabalho. O presidente Lula chegou a alocar recursos do Tesouro Nacional para dar início ao recapeamento, à construção. Mas, dadas as leis perversas ambientais que existem aqui no estado do Amazonas, se inviabilizou esse grande projeto que seria o recapeamento, a restauração, o asfaltamento, popularmente conhecido, da nossa BR-319. Quem também abordou na tribuna sobre as rodovias amazonenses foi o deputado pelo PSC, Francisco Souza. O parlamentar disse estar preocupado com a situação da BR-317, devido à importância da estrada para os municípios do sul do estado. É de grande importância economicamente, social, porque quantas pessoas morrem mensalmente do estado do Amazonas, principalmente de Boca do Acre, de Pauini, buscando recurso na saúde por terra, depende da BR-317. E a nossa afirmativa, começamos desde ontem, é porque agravou-se mais. De acordo com o parlamentar, trecho da BR-317 foi interditado essa semana devido ao alagamento causado pelas chuvas. E o deputado Orlando Cidade destacou em plenário decisão da Justiça Federal que garante aos profissionais da pesca artesanal do Amazonas a emissão da carteira de pescador. O documento é necessário para o recebimento do seguro-defeso e assistência financeira temporária concedida pelo governo federal. Seguro-defesa é uma política estratégica que protege as espécies e, ao mesmo tempo, garante renda aos pescadores. Todo pescador profissional que exerce suas atividades de forma individual ou em regime de economia familiar fica impedido de pescar durante a reprodução das espécies. Nesse período, em que o tempo de proibição é definido por lei, os pescadores profissionais recebem o seguro mensalmente, na quantia de um salário mínimo. De acordo com o deputado Orlando Cidade, a obrigatoriedade de que somente os pescadores com a carteira oficial de registro pudessem receber o benefício acabava por prejudicar inúmeros pais de família que desenvolvem a atividade informalmente. Agora, decisão da Justiça Federal do Amazonas de garantir a emissão da carteira também aos pescadores artesanais devolve a estes profissionais uma importante fonte de sustento durante parte do ano. E o juiz que sentenciou? O juiz federal Éric Rodrigues, que na sua sentença o atribuiu a estes trabalhadores como cidadãos humildes que o são, esse direito de rever a sua inscrição e a sua emissão como pescadores artesanais que são. De acordo com dados revelados pela Superintendência Regional do Trabalho e Emprego no Amazonas, somente em janeiro, o pagamento do benefício injetou mais de 34 milhões na economia do estado. Manacapuru é o município com maior número de pescadores do estado, com 2,3 mil beneficiados, seguido de Benjamin Constant, com 2,2 mil beneficiados, e São Paulo de Olivença, com 1,8 mil trabalhadores. O saldo de empregos do Amazonas em janeiro de 2014 foi o segundo pior da série histórica do mês desde 2003. De acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho e Emprego, foram eliminados mais de 2 mil postos de trabalho no estado no primeiro mês do ano. O repórter Raoni Oliveira tem as informações. O resultado do saldo de empregos de janeiro de 2014 só perde para o mesmo mês de 2009, quando houve a eliminação de 6,3 mil empregos no Amazonas. O saldo negativo de contratações e demissões no comércio, construção civil e serviços teve maior impacto no resultado. Enquanto o comércio reduziu 1,1 mil vagas, a construção civil eliminou 940 postos e serviços 914 vagas.
A agropecuária também ficou com saldo negativo de 87 postos. A indústria, entretanto, apresentou saldo positivo com a criação de 433 postos de trabalho em janeiro. Iranduba foi o município com o melhor desempenho no Amazonas, com saldo de 75 empregos. Maués aparece em segundo lugar, com 33 postos de trabalho. Os piores desempenhos no interior do estado ficaram por conta dos municípios de Manacapuru e Coari. E a deputada Conceição Sampaio informou que vai encaminhar à Câmara dos Deputados um requerimento pedindo celeridade na análise e votação de um projeto de lei de 2010, de autoria do deputado federal Marco Maia, do PT. A iniciativa propõe novas garantias trabalhistas aos profissionais de comunicação com atuação externa, como fotógrafos e cinegrafistas. O projeto de lei está em tramitação no Congresso Nacional desde 2010. A matéria dá garantias trabalhistas àqueles que trabalham colocando a vida em risco para levar à população imagens do dia a dia, seja em âmbito político, cultural ou de relevância para o bem-estar das comunidades. São os repórteres fotográficos e cinematográficos. Em meio à morte do cinegrafista Santiago Andrade, que cobria uma manifestação no Rio de Janeiro, a deputada Conceição Sampaio relembrou no plenário Rui Araújo o projeto de lei de autoria do deputado federal Marcos Maia. A parlamentar informou que irá encaminhar à presidência da Câmara Federal um requerimento pedindo celeridade na análise e votação da matéria. A ideia é criar na legislação trabalhista condições especiais de trabalho e de aposentadoria para estes profissionais de comunicação. A gente sabe qual é o papel importante que a imprensa tem nesse processo de um fortalecimento maior da nossa democracia. Agora não dá mais para a gente perceber o risco que os profissionais da área de comunicação, os profissionais que cuidam dessas atividades externas principalmente, estão sofrendo. A morte do Santiago Andrade precisou acontecer, infelizmente, para a gente mais uma vez lembrar que esses profissionais colocam todos os dias a própria vida em risco. E é preciso criar uma legislação. A Câmara Federal ela precisa dar celeridade a tantos projetos que estão aí desde 2010. Esse é um projeto que está tramitando desde 2010, portanto, muito antes de ter acontecido esses ataques a vários profissionais da imprensa, como a morte do Santiago Andrade. Durante o discurso, Conceição Sampaio também lamentou a morte do ex-prefeito de Novo Airão, Leosvaldo Rossi, ocorrida na madrugada desta quarta-feira, dia 19. E veja no próximo bloco. Secretário-geral da FIFA, Jerome Valk, visita Manaus e elogia avanço nas obras da Arena da Amazônia. E mais, a Assembleia cede mais de 700 vagas de estacionamento para atender demanda durante a Copa do Mundo. Os espaços serão para deficientes, idosos e obesos. Em casa, no carro ou no trabalho, você também pode acompanhar as atividades da Assembleia Legislativa através da rádio Alean. Sintonize na FM 106,9 e não deixe de saber sobre projetos de lei, agendas e outros assuntos da Casa Legislativa Amazonense. Assembleia Legislativa do Amazonas, cuidando da nossa gente. Quer saber mais sobre o que está acontecendo na Assembleia Legislativa? Acompanhe seu deputado também pelo site, onde você encontra a agenda de eventos, notícias do parlamento e muito mais. Acesse www.ali.am.gov.br. Assembleia Legislativa, cuidando da nossa gente. O Fórum de Mulheres de Partidos Políticos do Amazonas realizou o primeiro encontro do ano. Uma programação de ações para 2014 foi organizada pelas representantes do Fórum. O Fórum de Mulheres de Partidos Políticos tem o objetivo de valorizar e incentivar possíveis candidatas a cargos eletivos nos pleitos. Na manhã desta sexta-feira, foi realizada a primeira reunião de 2014.
O encontro foi na Assembleia Legislativa. Ao todo, mulheres de 12 siglas partidárias fazem parte do grupo. A deputada Conceição Sampaio, do PP, falou sobre a importância do fórum. A política é esse espaço de poder que nós mulheres queremos também participar. E nós entendemos que somente a partir do momento em que nós nos unimos por uma causa, isso se torna possível. Então, há cerca de 4 anos, esse fórum já se reúne e isso para nós é importante porque nós traçamos toda uma agenda positiva a ser implementada durante esses anos. Então, no ano de 2014, nós temos uma eleição que se aproxima, nós passamos o tempo inteiro chamando mulheres para que elas possam também se empoderar, sentirem a vontade de participar do processo eletivo do seu município, do seu estado, do seu país. Segundo a deputada Conceição Sampaio, o encontro desta sexta-feira foi para afinar uma agenda de ações para 2014. No mês de março, nós estamos com muitas programações, algumas delas aqui na Assembleia, outras por parte dos movimentos de mulheres, onde a Assembleia vai fazer parte. Agora eu quero chamar muita atenção para o dia 14 de março, quando estará sendo lançado aqui na Assembleia um livreto com apoio da Procuradoria da Mulher do Senado da República, com apoio de todas as parlamentares. Nós faremos o lançamento de um livreto com o nome Mais Mulheres na Política. Isso para nós é um momento importante, porque claro que nós sabemos que nós não queremos um mundo só para as mulheres, mas é na política que tudo acontece. As decisões do país acontecem justamente através da política. Franci Guedes, filiada ao Partido dos Trabalhadores, é uma das participantes e fala por que é importante ter mulheres candidatas a cargos eletivos. A importância de que as mulheres venham realmente como candidatas, entendeu? Não ser laranja, não emprestar seu nome para dar cota ali para o partido, mas para realmente ganhar, porque nós precisamos hoje ocupar essas vagas, né? E o PT lutou, a Executiva Nacional do PT lutou pela paridade hoje. Hoje nós temos que ter 50% das mulheres, tem que sair candidata. Então nós temos que fortalecer, temos que ver de que maneira os partidos vão ajudar a mulher. No Amazonas, a classe feminina é responsável por 52% do eleitorado. No último dia 10, o Partido dos Trabalhadores completou 34 anos de fundação. Para comemorar a data, deputados da bancada petista da Assembleia Legislativa do Estado realizaram uma sessão especial em homenagem às lideranças da legenda. Em 1980, o Partido dos Trabalhadores foi fundado em São Paulo a partir da Organização Sindical de Operários, com a liderança do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Aos 34 anos, o PT tem como principal marca os 11 anos à frente do comando do país. Comemorada em 10 de fevereiro, a fundação do partido recebeu a homenagem da Assembleia Legislativa nesta segunda-feira. Os autores da sessão especial foram os deputados José Ricardo e Sinésio Campos, que fazem parte da legenda. Como um dos maiores partidos do Brasil, com essa militância, com essa garra, com esse engajamento, com essa participação maciça de jovens, de mulheres, está fazendo a diferença na política brasileira. E entendendo que ainda tem muito tempo pela frente, o Brasil ainda tem muitos desafios, precisamos trabalhar para diminuir mais ainda a desigualdade que nós temos, que é histórica no Brasil, e o partido vai fazer a sua parte. O Partido dos Trabalhadores, que era para contemplar a classe trabalhadora que não tinha vez e voz, eu aqui no Amazonas nunca tive filiação em outro partido. Fui vereador de Manaus, estou no meu 4º mandato como deputado estadual e tenho a certeza que o que queremos efetivamente que um partido que represente a grande maioria da população. E é esse partido que lutamos. O partido possui mais de 1,5 milhão de afiliados em todo o Brasil, sendo 30 mil só no Amazonas. O deputado Adjunto Afonso destacou em plenário a participação na reunião da UNALI realizada na última segunda-feira em Brasília. Durante o encontro, uma comissão foi formada para pressionar o Congresso Nacional a votar o projeto da redução dos encargos das dívidas dos estados. O presidente da Comissão de Finanças da Assembleia Legislativa do Amazonas, deputado Adjunto Afonso, esteve em Brasília para participar da reunião da diretoria executiva da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais. Uma das principais pautas discutidas foi a formação de uma comissão para sensibilizar o Congresso Nacional a votar o projeto de lei da Câmara que trata sobre a redução dos juros incididos sobre as dívidas dos estados adquiridos ainda na década de 1990.
Os estados conseguiram que o executivo mandasse um projeto de lei trocando o indexador dessas dívidas. Houve uma promessa da presidente de votar esse projeto de lei em dezembro, não foi votado. Os estados agora procuraram a UNALI constituiu ontem uma comissão, que eu vou fazer parte da comissão, para que a gente possa pressionar o Congresso Nacional a votar essa troca de indexador. Eu acho que o primeiro ponto é esse. O parlamentar disse ainda que durante a reunião foi avaliado o andamento das CPIs da telefonia nos estados. 18 estados estão terminando as CPIs, o Amazonas é um deles. Alguns já até apresentaram o seu termo de ajuste de conduta, como foi o caso do Espírito Santo. E houve um apelo do presidente que esses trabalhos terminem o mais rápido possível para que a gente possa, com base nesse trabalho, a gente possa fazer um grande relatório e enviar ao Congresso Nacional, às agências reguladoras. O deputado Marcelo Ramos também acompanhou o encontro em Brasília. A Universidade do Estado do Amazonas iniciou o ano letivo com mais de 5.000 vagas ofertadas para 2014, além de 9 cursos novos que serão implementados na capital e no interior. Entre eles, Tecnologia em Construção Naval e o de Petróleo e Gás. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto, participou da solenidade. Na ocasião, o parlamentar destacou o trabalho da Casa para o progresso da educação no Estado. O governador Omar Aziz abriu o ano letivo da Universidade do Estado do Amazonas, anunciando a autorização de um novo núcleo da instituição no município de Envira, localizado a 1.208 quilômetros em linha reta da capital. Os cursos ofertados serão voltados ao setor primário, com destaque para agricultura e pesca. Na ocasião, Omar Aziz destacou os avanços da UEA ao longo dos últimos 4 anos, tanto em seu processo de democratização quanto na construção da cidade universitária. Nós estamos construindo 18 núcleos da UEA no interior do Amazonas. E a coisa mais interessante que tem, eu cheguei num município como São Sebastião do Adumã, anunciei asfaltamento de todas as ruas e tinha uma multidão lá, o povo todo calado. Anunciei hospital, quando eu anunciei o núcleo da UEA, o ginásio veio abaixo. É impressionante. Você não precisa oferecer nada, mas se você disser que vai construir um núcleo da UEA, as pessoas veem aquilo, uma esperança de vida melhor. Em 2014, a UEA oferece 38 cursos regulares. Desses, 9 são inéditos, como o de Tecnologia em Construção Naval e o de Petróleo e Gás. Representa a ampliação do conhecimento, oportunidade de emprego e renda, conforme o nosso governador Omar Aziz sempre preconiza, e, ao mesmo tempo, elevar a qualidade do ensino na nossa capital e no interior. E, ao mesmo tempo, permitir a reprodução desse conhecimento, com que mais alunos venham aos nossos cursos de pós-graduação, que nós possamos ampliar a pós-graduação e, com esse foco, a nossa população esteja melhor assistida pelos egressos da Universidade do Estado do Amazonas. A abertura do ano letivo da universidade contou também com a presença do reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que veio a convite da UEA para fortalecer os trabalhos de mestrado e doutorado na instituição do Amazonas. Nós vamos usar as nossas possibilidades, a nossa experiência naquelas áreas onde a gente tem já uma expertise consolidada, para, junto com as ações, os professores daqui da UEA, poder implantar cursos cuja base de trabalho se apoia fortemente em trabalhos de pesquisa, um laboratório, que é, segundo a nossa visão, a forma de fixar os docentes, fixar os pesquisadores na região amazônica. O presidente da Assembleia destacou o papel do Parlamento Estadual nas leis que promovem o crescimento da educação no Estado. Vamos trabalhar sempre na Assembleia Legislativa para que cada vez mais essa universidade se fortaleça, cresça e dê aí a chance do amazonense, jovem amazonense, a ter uma educação de qualidade. Além dos cursos de graduação, a Universidade do Estado do Amazonas possui 100 cursos de pós-graduação lato sensu, 8 de mestrado e 5 de doutorado, alguns deles em rede como parte do programa de educação à distância da instituição. Em visita a Manaus, o secretário-geral da FIFA, Jerome Valk, elogiou o avanço nas obras da Arena da Amazônia. A vistoria ao estádio durou mais de 1 hora e contou com a presença do vice-governador do Amazonas, José Melo, e do prefeito de Manaus, Arthur Neto. Toda a área interna da arena, além do gramado, foram fiscalizados. A previsão é que o estádio seja concluído dentro de 20 dias.
Uma comitiva da FIFA, representada pelo secretário-geral da organização, Jerome Valk, acompanhado pelo secretário executivo do Ministério dos Esportes, Luiz Fernandes, desembarcaram em Manaus para uma visita técnica à Arena da Amazônia. A capital será palco de 4 jogos da competição mundial, incluindo grandes seleções como Inglaterra, Portugal e Itália. Segundo o secretário-geral da FIFA, a presença destes grandes times deve atrair ainda mais os olhares do mundo para Manaus, aumentando a responsabilidade das entidades que estão envolvidas na organização do evento. England-Italy is a kind of a final. It has never been a final because England never played Italy in a final, but it could have been a final, and definitely it is one of these highest football game you can expect. So it means that for the first game Manaus will have, the stadium will be at 110%, and we have to work with Manaus in order to make sure that we have test events to make sure that again the stadium is ready for this big game. Para o vice-governador, a avaliação da FIFA corresponde positivamente ao esforço que o poder público tem feito na preparação de Manaus para receber o evento. A relação Prefeitura de Manaus, o governo do estado e mais o governo federal proporcionou os avanços. Eles não têm hoje nenhuma preocupação mais, têm consciência de que vamos realizar uma grande Copa do Mundo. Elogiou o nosso estádio. Acho que é um estádio, com certeza, vai ser, se não o mais bonito, um dos mais bonitos da Copa. Elogiou a funcionalidade e elogiou a nossa organização. Já o prefeito de Manaus, Arthur Neto, destacou que o êxito na organização da Copa do Mundo pode certificar a capacidade da cidade em receber grandes eventos. E Manaus, como subsede, tem todo o empenho do governador, do prefeito, das duas instâncias, de provar que ela, enquanto cidade, pode aspirar a desenvolver uma grande indústria do turismo de eventos. Se sediar uma Copa do Mundo com êxito, é capaz de sediar qualquer outro evento. E temos, então, os equipamentos agora que serão um legado efetivo da Copa do Mundo, os equipamentos que vão possibilitar que se chegue mais brilhantemente, mais rapidamente a esse objetivo. A data de inauguração da Arena da Amazônia, assim como o calendário dos eventos teste, devem ser divulgados após a conclusão da obra, que ocorrerá em um prazo estimado de 20 dias. A previsão é que o jogo inaugural seja realizado pelos clubes locais Rio Negro e Nacional. O deputado estadual Arthur Bisneto também acompanhou a comitiva da FIFA. E ainda durante a visita da Arena da Amazônia, as autoridades presentes concederam entrevista coletiva à imprensa e demonstraram confiança com a realização da Copa do Mundo em Manaus. A atenção ao turista deverá ser uma das principais preocupações. Durante a conversa com os jornalistas, o prefeito de Manaus, Arthur Neto, o vice-governador do estado, José Melo, e o secretário-geral da FIFA, Jerome Valk, comentaram os avanços alcançados pela capital na preparação para o Mundial. O vice-governador destacou a coordenação entre União, Estado e município e reforçou a importância de se receber bem os visitantes que virão assistir aos Jogos da Copa do Mundo. Nós temos não só o orgulho de sediar ser uma das sedes da Copa, mas temos convicção de que essa exposição dessa joia para o mundo trará com toda certeza benefícios muito grandes para o nosso povo pela via, lá na frente, de um produto que pode ser tanto na área do turismo, mas pode ser também na área de atração de novas empresas para o nosso distrito industrial. José Melo também comentou o andamento das obras para a Copa. Não só a Arena da Amazônia, mas outras estruturas também devem ser entregues dentro do prazo. Pouquinha coisa para concluir, mas essa pouca coisa que falta está tudo dentro de um cronograma rígido, para que a gente possa ter os jogos antecipatórios que nós vamos ter aqui na data aprazada e possamos ter também os 2 centros de treinamentos também prontos para poder as seleções treinarem lá e o resto das obras que precisa ser feita dos entornos, que são muito pouco, não só a Prefeitura de Manaus como o nosso governo, estamos com o cronograma também em dia e com um sistema de controle muito rígido para que tudo aconteça no tempo e na hora, para que em abril nós possamos entregar essa estrutura toda à FIFA. Já o prefeito de Manaus acredita que a Copa do Mundo dará visibilidade ao estado, o que será importante para fomentar a indústria do turismo no Amazonas. Manaus, como subsede,
tem todo o empenho do governador, do prefeito, das duas instâncias, de provar que ela, enquanto cidade, pode aspirar a desenvolver uma grande indústria do turismo de eventos. Se sediar uma Copa do Mundo com êxito, é capaz de sediar qualquer outro evento. E temos, então, os equipamentos agora que serão um legado efetivo da Copa do Mundo, os equipamentos que vão possibilitar que se chegue mais brilhantemente, mais rapidamente a esse objetivo. Ao ser questionado pelos jornalistas a respeito da mobilidade urbana na capital, o secretário-geral da FIFA, Jerome Valcke, afirmou que a equipe da organização internacional não encontrou problemas neste setor. Regarding the urban mobility, we have not touched this point during the meeting because we focus on the stadium and I would say the overlay and all the surrounding of the stadiums. But that's something where I've not received any bad or negative comment from my team, and as from Ricardo Trade or Ron Delmont, who are there working on a day-to-day on the organization of this World Cup in Brazil. So I consider that it was not part of the points I personally had to touch in my discussion with the Prefeito and the Vice-Governor. A discussão no Congresso Nacional a respeito da tipificação do crime de terrorismo também entrou na pauta da coletiva. Jerome Valcke afirma que não acredita que o terrorismo seja uma preocupação para o governo brasileiro durante a Copa. I never had the feeling, having been working in many organizations or countries, that Brazil was a country where terrorism is a real issue. Where the fear to have terrorism acts during the World Cup was definitely on the top of the list. Security is on top of the list. Security when it's about the stadium, when it's about all the organization into the city and to secure not only the teams but the fans, the media, yourself, the officials, etc. So we are talking FIFA at a level which is the commitment from the Brazilian government, because it's an issue with the Brazilian government, about security when it's about the World Cup, but this kind of national legislation, which has nothing to do specifically with the World Cup, but it's more a national, as you say, legislation, it's something where FIFA has nothing to say. A Arena da Amazônia deve receber ao todo 4 jogos da Copa FIFA 2014. Manaus deve receber um grande fluxo de turistas, especialmente da Itália, Inglaterra, Estados Unidos e Suíça. E o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto, acompanhou a visita do técnico da seleção da Inglaterra na Arena da Amazônia. O inglês, que havia feito críticas ao clima local, mudou o discurso e se mostrou surpreso com as belezas da região. Depois de ter conhecido outros locais da cultura do Amazonas, o técnico da seleção da Inglaterra, Roy Hodgson, chegou à Arena da Amazônia por volta das 4 da tarde, acompanhado por uma comitiva inglesa. Antes, ele concedeu uma entrevista exclusiva à imprensa britânica. Após 1 hora, desceu para atender a imprensa brasileira e conhecer o gramado amazonense. O treinador foi recebido pelo governador Omar Aziz, o prefeito da cidade, Arthur Neto, e o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto. Os chefes do Executivo Estadual e Municipal receberam das mãos do técnico camisas autografadas pela seleção inglesa. A visita do técnico da Inglaterra foi uma das mais esperadas, isso porque Roy Hodgson declarou que não gostaria que a seleção inglesa jogasse em Manaus, mas a situação mudou após conhecer as dependências do estádio. Omar desconsiderou a polêmica e disse que os ingleses serão bem recebidos. É isso, dessa forma como vocês estão tratando, sem hostilidade, sem nada, que é mais importante. O esporte tem que prevalecer e a luta é dentro de campo, não é fora de campo. Fora de campo, muita especulação, às vezes as pessoas potencializam algumas coisas que não devem. Eu costumo minimizar isso, porque eu não acredito que discórdia ou confronto a gente ganhe alguma coisa. E o que nós temos que torcer é para que muitos ingleses possam vir para cá, conhecer a nossa cidade, voltar várias outras vezes, para que incentive o turismo. Isso vai depender muito da gente. Hodgson disse que teve um ótimo dia conhecendo as belezas amazônicas. Sobre o calor local, o inglês mudou o discurso e declarou que tudo não passou de uma informação distorcida. Na verdade, jogar no Brasil para qualquer time da Europa seria difícil. E foi exatamente esse ponto que eu quis falar. No Brasil é muito quente e quando você se afasta do litoral, fica ainda mais quente e úmido.
Então, isso foi traduzido de uma forma como se eu estivesse contra Manaus, o que não é verdade. Declarou o técnico. A seleção da Inglaterra estreia na Copa no dia 14 de junho na Arena da Amazônia contra a Itália. Esse é considerado o maior clássico da primeira fase do Mundial de Futebol. As mais de 700 vagas de estacionamento da Assembleia Legislativa do Amazonas deverão ser usadas durante a Copa do Mundo para atender pessoas com deficiência física, idosos e obesos. A decisão foi tomada na manhã de quarta-feira, após reunião do presidente da Casa, deputado Josué Neto, com o superintendente da unidade gestora da Copa, Miguel Capobianco. A Assembleia Legislativa firmou o compromisso com a unidade gestora da Copa para a utilização das mais de 700 vagas de estacionamento durante a realização da Copa do Mundo em 2014. As vagas serão destinadas prioritariamente para pessoas idosas, com deficiência e obesas. Essa questão do estacionamento vem enriquecer o nosso plano de mobilidade, principalmente para as pessoas portadoras de algum tipo de dificuldade de locomoção, uma mobilidade mais segura, mas acima de tudo mais confortável, e evitarmos trânsito de veículos no entorno imediato da arena, facilitando o trabalho da segurança. A pessoa comprou um ingresso e é um cadeirante, por exemplo. Ele virá com seu veículo especial, parará no estacionamento da Assembleia totalmente sinalizado e teremos um shuttle com colaboração da Prefeitura, da SMTU vai disponibilizar um veículo especial para fazer o translado dessas pessoas para o entorno da arena, de modo que proporcionamos conforto e ao mesmo tempo rapidez. De acordo com o presidente da ALEAN, Josué Neto, há o compromisso da Casa em atender a população da melhor forma. Nós estamos muito felizes em estar recebendo aqui o coordenador da UGP Copa, Dr. Miguel Biango, uma pessoa que tem já pelo menos 3 anos trabalhado na questão do projeto Copa do Mundo, Manaus como subsede. E a Assembleia Legislativa, por ser bem próxima da Arena da Amazônia, está colocando a partir desse momento toda a nossa estrutura à disposição da coordenação da UGP Copa em Manaus. A Assembleia também se mostra não só parceira desse projeto, mas também solidária. Na próxima semana, Josué Neto encaminhará para votação pelo plenário da Casa a proposta de que as dependências da Assembleia sejam utilizadas para sediar o encontro entre os diversos agentes públicos que participarão do evento. E vamos agora à nossa agenda parlamentar. No dia 24 de fevereiro, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto, recebe a visita oficial de Sua Excelência, a senhora Mariane Feldman, embaixadora extraordinária da Áustria no Brasil, às 10 horas da manhã, no gabinete da presidência. No dia 25, o deputado Tony Medeiros realiza a sessão especial em homenagem às escolas de samba de Manaus, às 2 da tarde, no plenário Rui Araújo. Já no dia 26 de fevereiro, o presidente da Comissão de Obras, Patrimônio e Serviços Públicos da ALEAN, deputado Chico Preto, promove a segunda audiência pública sobre habitação acessível, às 9 horas da manhã, no mini plenário Cônego Azevedo. No dia 27 de fevereiro, o deputado Tony Medeiros realiza a sessão especial para homenagear os 50 anos de existência do SIGS, Centro de Instrução de Guerra na Selva, às 11 horas da manhã, no plenário Rui Araújo. E ainda no dia 27, deputado Chico Preto realiza a coletiva de imprensa às 8h30 da manhã no mini plenário Natanael Rodrigues. E o deputado Adjunto Afonso promove reunião para tratar sobre linha de crédito às 9 horas da manhã no mini plenário Bete Azizi. No dia 28 de fevereiro, a deputada Conceição Sampaio, presidente da Comissão dos Direitos da Mulher e da Família e do Idoso, visita a Arena da Amazônia às 8 horas da manhã. E veja agora o que foi destaque no ALEAN Notícias de hoje. Novas denúncias de exploração sexual infantil motivam CPI da pedofilia da Câmara Federal a retornar ao Amazonas. Instalação da CPI da pedofilia no estado será avaliada pela Procuradoria da Casa. Ministério Público do Amazonas acata pedido de intervenção feito por 4 deputados estaduais ao município de Coari. E mais, parlamentares questionam a falta de políticas públicas de prevenção a fenômenos naturais como a enchente. E nós ficamos por aqui. Mais informações sobre a atuação parlamentar, acesse o site ali.am.gov.br. Uma ótima noite para você e a gente volta a se encontrar na próxima segunda-feira.